Eu estava relendo um pedido de uma fornecedora quando o telefone tocou. Era uma mulher que fornecia tecido para mim há 4 anos. Uma senhora de voz firme e vocabulário direto, com quem eu nunca tinha tido nenhum problema em nenhuma negociação. Quando vi o nome dela na tela, achei que era sobre o lote de malha que eu tinha pedido para o mês seguinte. Atendi com a caneta ainda na mão, pronta para anotar. Ela não falou sobre tecido nenhum. Disse que tinha recebido uma ligação de um rapaz que se identificou como o novo responsável pela minha boutique, que ele tinha pedido para alterar o endereço de entrega do próximo pedido e que queria também renegociar o prazo de pagamento porque a gestão estava mudando. Ela disse que tinha achado estranho que a gente sempre tratou diretamente e que antes de fazer qualquer coisa ela queria confirmar comigo se aquilo era verdade. Eu fiquei com a caneta suspensa no ar por alguns segundos. Pedi que ela repetisse. Ela repetiu. Agradeci, disse que ia verificar e que ela não devia alterar absolutamente nada até eu entrar em contato de volta. Desliguei. Fiquei olhando para a parede do meu escritório em casa, que é pequeno, tem uma prateleira de amostras e uma cadeira que meu marido trouxe da garagem quando eu decidi que precisava de um espaço só meu para trabalhar. Fiquei olhando para aquela prateleira por um tempo que não sei dizer quanto era, tentando encaixar o que eu tinha ouvido numa lógica que fizesse sentido. Não encaixava. Para entender o que aconteceu naquele dia, preciso voltar um pouco. Não vou contar tudo desde o começo, porque isso seria longo e porque não é essa a história que eu vim contar. Vim contar uma coisa específica, que aconteceu de verdade, e se alguém ouvir e reconhecer alguma coisa da própria vida nisso, já vai ter valido. Tenho 40 anos, sou contadora de formação, mas há 8 anos abri uma boutique pequena num bairro residencial da minha cidade. Não é uma loja grande. Tem 12 metros quadrados de vitrine, um provador com espelho de corpo inteiro que eu mesmo escolhi, araras que eu pintei de branco antes da inauguração e uma clientela fiel que foi crescendo devagar, do jeito que as coisas que duram costumam crescer. Comecei com roupa feminina básica e fui adicionando acessórios, bolsas, algumas peças de festa conforme entendi o gosto das minhas clientes. A boutique eu abri com dinheiro que juntei em 7 anos trabalhando como contadora em 2 empregos simultâneos. Dinheiro que eu guardei antes de me casar, quando ainda morava com minha mãe e minha única despesa real era o transporte. Quando o negócio ficou de pé, eu já estava namorando meu marido há 2 anos. Quando a gente casou, 1 ano depois, a loja tinha 18 meses de funcionamento, já estava no azul e era inteiramente minha, registrada no meu CPF, com CNPJ no meu nome, com conta jurídica que só eu assinava. Meu marido sempre soube disso. A gente teve essa conversa antes de casar, não de forma tensa, mas de forma clara. Ele é engenheiro, tem um emprego estável, nunca dependeu da loja e nunca pediu para participar dela. A boutique era minha do mesmo jeito que a carteira de clientes de engenharia que ele foi construindo era dele. A gente respeitava isso um no outro e durante 8 anos de casamento esse respeito nunca tinha sido testado de verdade. Minha sogra é uma mulher que eu definiria como alguém que acredita sinceramente que sabe o que é melhor para todo mundo. Não é maldade. É uma convicção profunda, quase religiosa, de que as pessoas ao redor dela precisam de orientação e que ela é a pessoa certa para dar essa orientação. Ela criou 2 filhos depois que o marido adoeceu cedo e ficou sem trabalhar por muitos anos. Eu entendo o peso disso. Mas há uma diferença entre uma mulher que aprendeu a resolver tudo sozinha por necessidade e uma mulher que passou a achar que resolver tudo sozinha incluía resolver as coisas dos outros também, sem avisar. Meu marido é o filho mais velho. O irmão dele tem 32 anos, mora num bairro do outro lado da cidade, já tentou 3 negócios que não foram para frente e tem o histórico de quem está sempre num passo antes de se estabilizar, mas nunca chega lá. Não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que não encontrou o caminho ainda e que, enquanto não encontra, orbita em torno da mãe e do irmão mais velho, esperando que alguma coisa se encaixe. Eu nunca tive problema com ele. A gente se cumprimentava nas festas de família, conversava sobre coisas superficiais e era isso. Ele nunca tinha aparecido na minha loja, nunca tinha pedido nada relacionado ao meu negócio, nunca tinha cruzado nenhuma linha que eu precisasse traçar. Até aquele dia.
Depois que desliguei o telefone, fiquei mais alguns minutos no escritório. Depois levantei, fui até a sala, onde meu marido estava lendo alguma coisa no tablet. Sentei no sofá em frente a ele e esperei que ele levantasse o olhar. Preciso te perguntar uma coisa. Ele abaixou o tablet. Contei o que a fornecedora tinha me dito, palavra por palavra, na sequência em que tinha ouvido, sem acrescentar nenhum comentário meu ainda. Enquanto eu falava, o rosto dele foi mudando de uma maneira que eu conheço depois de 8 anos. Primeiro a atenção, depois uma hesitação pequena, quase imperceptível, e depois uma expressão que eu só reconheci porque já tinha visto antes em outras versões, a expressão de alguém que está fazendo um cálculo rápido sobre o quanto precisa dizer. Não perguntei se ele sabia. Disse o que eu precisava saber diretamente. Seu irmão foi à minha loja? Ele passou a mão no joelho. Minha mãe me falou na semana passada que ele estava querendo alguma experiência no comércio, que estava difícil para ele encontrar alguma coisa. E você não me disse. Ela disse que ia conversar com você sobre isso. Ela não conversou comigo sobre nada. Ela ligou para a minha fornecedora dizendo que ele era o novo responsável. Ele ficou quieto. Aquele silêncio não era surpresa. Era o silêncio de quem esperava que a situação se resolvesse de outro jeito e está descobrindo agora que não se resolveu. Eu me levantei, peguei a bolsa e as chaves da loja que ficam num gancho perto da porta da cozinha. Vou até a boutique agora. Ele se levantou também. Eu vou com você. Eu olhei para ele por um segundo. Tudo bem. Aceitei porque sabia que ia precisar de alguém que tivesse visto o que eu vi, não para me defender, mas porque minha sogra era completamente capaz de reconstruir qualquer versão de qualquer história, desde que não houvesse testemunha presente. Chegamos à boutique 40 minutos depois. A porta estava aberta, o que já era errado porque eu sempre deixo fechada quando não estou. A faixa de enrolar na vitrine estava levantada só até a metade, também diferente do jeito que eu costumo deixar. Entrei com a chave que estava desnecessária, porque a porta já estava aberta, e o que eu encontrei foi meu cunhado em pé, perto do caixa, com o celular na mão, olhando para uma das araras, como se estivesse avaliando como rearranjar as peças. Havia também uma caixa de papelão aberta no chão, com o que pareciam ser algumas embalagens de cabide novos. Ele me viu entrar e teve a expressão de quem foi pego fazendo algo que ainda não tinha certeza se era errado. Não a expressão da culpa, a expressão da dúvida. Olá, disse ele. A mamãe disse que você sabia. Eu não sabia, eu disse. Quem te deu a chave? Ele olhou para meu marido, que estava parado atrás de mim. A mamãe tinha uma cópia, ele disse. Fiquei parada por um momento. Minha sogra tinha uma cópia da chave da minha boutique. Uma cópia que eu tinha dado a ela 2 anos antes, quando fiz uma reforma rápida e precisei que alguém abrisse para o pedreiro num dia que eu não podia estar presente. Uma cópia que eu nunca pedi de volta porque não tinha pensado nisso, porque nunca imaginei que fosse necessário. Esse detalhe disse mais sobre o que tinha acontecido do que qualquer explicação que alguém pudesse me dar. Pedi que meu cunhado pegasse a caixa de cabides e saísse. Disse com a mesma clareza que eu usaria para explicar um procedimento de fechamento de caixa. Sem crueldade, sem grito, com a objetividade de quem está corrigindo um erro técnico. Ele ficou me olhando por um momento, depois olhou de novo para meu marido, que não disse nada, e saiu com a caixa debaixo do braço. Meu marido fechou a porta depois que ele saiu. Andei pelos 12 metros da loja verificando cada coisa. As araras estavam levemente diferentes da disposição que eu tinha deixado, nada drástico, mas diferente o suficiente para eu perceber. O caixa estava desbloqueado. A cópia de segurança do sistema de vendas tinha sido acessada naquele dia às 10 da manhã, o que eu vi quando abri o tablet que fica embaixo do balcão. Eram 11h40. Ele estava lá há menos de 2 horas e já tinha acessado o sistema de vendas. Meu marido ficou de pé perto da porta enquanto eu verificava tudo. Quando eu terminei, ele disse: "Ela não devia ter feito isso." "Não devia", eu disse. "Vou ligar para ela agora." "Você vai ligar ou vai esperar para ver se esfria?" Ele ficou me olhando por um segundo. "Vou ligar agora." Ele ligou ali mesmo, de pé na minha loja, com a voz da minha sogra saindo no viva-voz num volume que eu ouvia, mas que o barulho de um carro passando na rua às vezes cobria. Ouvi o tom dela. Conheço os tons dela de 8 anos de convivência.
Primeiro a surpresa que não era bem surpresa, depois a justificativa que já estava pronta como se tivesse sido ensaiada, depois a virada para o argumento da boa intenção. Ela disse que o negócio precisava de movimento, que eu não estava conseguindo dar conta de tudo sozinha, que o irmão precisava de uma oportunidade e que era desperdício eu ter uma loja e o cunhado estar parado. Meu marido disse que a decisão não era dela, que a boutique era minha, que ela não podia fazer isso. Ela disse que família se ajuda. Ele disse que ajudar com o que não é seu não é ajudar. Houve um silêncio do outro lado. Depois a voz dela, mais baixa, dizendo que ela só queria ajudar, que não estava entendendo onde tinha errado, que as pessoas estavam fazendo tempestade em copo d'água. Meu marido encerrou a ligação. Ficou com o celular na mão por um momento antes de me olhar. Eu havia sentado no banquinho atrás do balcão, que é onde eu fico quando estou organizando pedidos. Olhava para ele sem dizer nada ainda. Carla, eu precisava ter te avisado quando ela me falou. Precisava, eu disse. Eu achei que ela ia falar com você antes de fazer qualquer coisa. Mas você sabia que ela provavelmente não ia. Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. Voltamos para casa. O caminho foi em grande parte quieto. Perto de casa, ele disse que ia à casa da mãe no fim de semana para ter uma conversa presencial. Eu disse que estava certo. Não disse mais nada sobre isso naquele momento, porque não era o momento de dizer mais nada. Era o momento de pensar. Naquela noite, depois que minha filha de 7 anos dormiu, eu fiquei na mesa da cozinha com um copo de água que não bebi, pensando numa coisa que estava me incomodando mais do que o episódio em si. Minha sogra tinha uma cópia da chave há 2 anos, 2 anos sem usar. E ela esperou um momento específico para usar. Um momento em que eu estava sobrecarregada com o fechamento de um contrato grande e tinha ficado 3 dias sem ir à boutique pessoalmente. Ela sabia disso porque meu marido tinha comentado em jantar de família que eu estava correndo atrás de um contrato novo. Ela tinha ouvido, guardado essa informação e esperado a janela certa. Isso não era impulsividade, era paciência aplicada à invasão. Na manhã seguinte, antes de abrir a loja, eu liguei para uma advogada que tinha me ajudado anos atrás com um contrato de fornecimento que tinha dado errado. Expliquei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse que eu precisava de algumas coisas. Primeiro, recuperar a cópia da chave e trocar a fechadura. Segundo, formalizar por escrito que nenhuma pessoa além de mim tinha autoridade para operar, representar ou tomar qualquer decisão relacionada ao CNPJ da boutique. Terceiro, uma notificação formal ao meu cunhado de que ele não tinha nenhum vínculo legal com o negócio e que qualquer tentativa de se apresentar como representante do estabelecimento poderia ter consequências jurídicas. Não é exagero, ela disse. É estabelecer em documento o que já deveria estar claro em prática. Eu concordei com tudo. Naquele mesmo dia troquei a fechadura. Mandei uma mensagem para minha sogra pedindo que devolvesse a cópia da chave antiga. Ela respondeu depois de 2 horas dizendo que ia procurar. A chave chegou por meio do meu cunhado 3 dias depois, entregue na portaria do nosso prédio num envelope sem nenhum bilhete. Na quinta-feira, minha cunhada me mandou uma mensagem. Era longa. O tipo de mensagem que você percebe que foi escrita e reescrita várias vezes antes de ser enviada, porque cada parágrafo tem um tom ligeiramente diferente, como se a raiva fosse calibrada e depois recalibrada ao longo do processo. Ela dizia que eu tinha humilhado o cunhado na frente de clientes, que a minha sogra estava devastada, que o irmão precisava de uma chance e que eu tinha escolhido não dar por egoísmo puro, que casar com alguém significa integrar a família dessa pessoa e que ela esperava que eu reavaliasse como eu estava tratando as pessoas que me queriam bem. Li uma vez. Fui buscar minha filha na escola. Respondi só de noite, com uma frase. Obrigada por ter me escrito. Ela mandou mais 3 mensagens em seguida. Não abri no mesmo dia. O que me incomodava no argumento dela não era a raiva. A raiva eu entendia. O que me incomodava era a lógica por baixo. A ideia de que um negócio que eu abri com dinheiro que juntei ao longo de 7 anos, que funciona com contratos no meu nome, que paga imposto no meu CPF, que tem clientes que vieram por causa do meu trabalho,
pudesse ser tratado como um recurso disponível para quem a família do meu marido decidisse ajudar, que dizer não era crueldade, que ter limites era orgulho, que eu devia me sentir grata pela iniciativa. Eu tinha passado 8 anos sendo boa o suficiente para essa família. Simpática nos aniversários, organizada nas reuniões, presente quando era necessário, discreta quando era apropriado. E o resultado de 8 anos de boa convivência era que havia sido construída, sem que ninguém verbalizasse, uma expectativa de que minha disponibilidade não tinha fundo. Que eu continuaria cedendo porque havia sempre cedido. Que o custo de me pedir algo era 0 porque eu nunca tinha cobrado por nada. Esse foi o padrão que eu deixei se instalar por tempo demais. Na sexta-feira, a advogada me enviou os documentos. Revisei, assinei o que precisava assinar. Ela providenciou o resto. Naquela mesma tarde, fui à boutique, reorganizei as araras do jeito que eu gosto, limpei o balcão, fiz um pedido novo para a fornecedora que tinha me ligado, agradecendo pela cautela dela. Ela disse que era óbvio, que a gente tinha anos de parceria e que ela não ia alterar nada sem falar comigo primeiro. É assim que confiança funciona de verdade, eu pensei. Não com declarações, com ações repetidas ao longo do tempo. No sábado, meu marido foi à casa da mãe como tinha prometido. Eu fiquei em casa com minha filha. A gente fez bolo no período da tarde, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ela faz questão de misturar com a colher de pau porque acha que o liquidificador tira a graça. Ficamos na cozinha por 2 horas fazendo uma coisa simples e boa, enquanto do outro lado da cidade, uma conversa que eu não estava presente estava acontecendo. Meu marido chegou no fim da tarde. Minha filha estava assistindo um desenho no quarto. Ele se sentou na mesa da cozinha, onde ainda tinha um pedaço do bolo, e ficou olhando para ele por um momento antes de falar. Conversei com ela, ele disse. Como foi? Ela ficou na defensiva no começo. Disse que estava tentando ajudar o irmão, que a loja ficava fechada há muitos dias, que eu estava perdendo movimento, que ela estava fazendo o que qualquer mãe faria por um filho que está precisando. E você disse o quê? Disse que o que ela estava fazendo por um filho era prejudicar a esposa do outro, que a boutique é sua, que o dinheiro que está lá dentro é seu, que os contratos são seus, que as clientes são suas, que ela não pode entrar num negócio alheio com uma cópia de chave que foi dada para uma emergência e transformar isso numa autorização permanente. Ela entendeu? Ela nunca entende na hora. Ficou quieta um tempo longo, depois disse que não tinha imaginado que eu ia levar tão a sério. Fiquei olhando para ele. Não levar a sério o quê, exatamente? Ele sacudiu a cabeça levemente. Eu disse a mesma coisa para ela, que não existe uma versão disso que não seja séria, que não há uma interpretação em que entrar no negócio de alguém sem permissão seja uma coisa pequena. Você disse tudo isso? Disse. E disse também que qualquer contato futuro dela com qualquer fornecedor, cliente ou prestador de serviço da boutique precisava passar por você diretamente. Que se ela tem vontade de ajudar o irmão, ela ajuda com o dinheiro dela, com o tempo dela, com os recursos dela, não com os seus. Fiquei em silêncio por um momento. Aquilo era diferente das conversas anteriores que ele tinha tido com a mãe ao longo dos anos. Não era a versão de acomodar os dois lados. Era uma posição. Tem uma outra coisa, ele disse. Eu esperei. Quando minha mãe me falou sobre o irmão, ela não mencionou que tinha intenção de usar a chave. Ela disse que estava pensando em conversar com você sobre a possibilidade de ele ajudar na loja algumas horas por semana. Eu deveria ter te dito naquele momento, deveria ter perguntado se você tinha algum interesse nisso. Não disse porque achei que ela ia falar com você antes de agir, mas eu sabia que ela tinha a chave. E eu não pedi que ela devolvesse. Continuei olhando para ele. Isso foi um erro meu, ele disse. Não foi inocência, foi omissão. Eu escolhi não fazer a pergunta porque a resposta ia gerar um conflito que eu preferia não ter, e isso te prejudicou. Tinha anos que eu esperava que ele dissesse isso. Não exatamente essas palavras, mas esse reconhecimento. Não o tipo de desculpa que é um protocolo para encerrar o assunto, mas o tipo que nomeia o padrão. Por que você foi com ela quando o cunhado estava lá? Você já sabia o que tinha acontecido? Eu suspeitava quando a fornecedora ligou. Quando você me contou, eu tinha quase certeza. Fui porque sabia que devia estar lá.
Não podia te deixar ir sozinha para corrigir algo que eu tinha contribuído para que acontecesse. Ficamos em silêncio. Lá no quarto, o desenho da minha filha tinha terminado e ela estava cantarolando alguma coisa que eu não reconhecia. Uma melodia inventada, repetida em variações, do jeito que crianças fazem quando estão ocupadas com alguma coisa interna. Você acha que fui longe demais com a advogada? Eu disse. Não acho. Acho que o que foi longe demais foi ela usar uma chave que não era dela para fazer uma coisa que não foi autorizada. O documento é uma resposta proporcional. Assentiu devagar. Não o aceno de quem está encerrando o assunto, o de quem está chegando em algum lugar. A semana seguinte ficou com aquela temperatura específica que a gente aprende a reconhecer depois de um tempo junto. Não era briga aberta. Era uma quantidade de silêncios um pouco maior do que o normal. Conversas que ficavam um pouco mais no território do necessário, o clima de quando duas pessoas que se conhecem muito estão navegando algo que ainda não fechou completamente. Minha filha percebeu. Criança percebe sempre, não os detalhes, mas a temperatura. Ela me perguntou na terça se eu estava preocupada com alguma coisa. Eu disse que o papai e eu estávamos resolvendo uma questão de adulto, mas que estava tudo bem. Ela aceitou com a tranquilidade de quem confia no processo, sem precisar entender todos os passos. Na quarta-feira, recebi uma mensagem da minha cunhada novamente, mais curta dessa vez. Dizia apenas que ela esperava que a gente conseguisse resolver isso de forma madura, que família era mais importante do que qualquer negócio. Li, não respondi. O argumento dela me ficou na cabeça mais tempo do que eu queria. Não porque eu concordasse, mas porque eu precisava entender por que ele era errado de forma precisa, não só intuitiva. Família não é o mesmo que acesso irrestrito aos recursos uns dos outros. Família é um conjunto de relações que funcionam com respeito mútuo ou não funcionam de verdade. Quando alguém usa o nome da família para justificar tomar uma decisão sobre o que é seu, o que está sendo feito não é amor, é conveniência com vocabulário afetivo. E há uma diferença enorme entre as duas coisas, mesmo que pareçam iguais de longe. Eu tinha levado tempo demais para entender essa diferença na prática. Não em teoria eu sabia. Mas havia uma distância entre saber e agir de acordo com o que se sabe, e nessa distância tinham cabido 8 anos de pequenas concessões que pareciam razoáveis uma a uma e que juntas tinham construído uma expectativa que não era razoável de forma nenhuma. Numa quinta-feira fui à boutique de manhã e fiquei lá até o fim do dia. Atendi 6 clientes, 2 das quais eram antigas, do tempo da inauguração, que ainda vem toda a estação ver o que chegou de novo. Uma delas comprou um conjunto de linho bege que eu tinha separado mentalmente para ela quando chegou no estoque, porque o caimento era exatamente o que ela gosta. Quando ela experimentou e se viu no espelho, ela disse que era igualzinho ao que ela tinha descrito para mim meses atrás. É porque eu anoto, eu disse. Ela riu e disse que era por isso que ela voltava sempre. Esse é o tipo de coisa que não se constrói em 2 dias. Não se constrói com boa vontade, nem com intenção, nem com cópia de chave. Constrói-se com presença, com atenção, com anos de entender o gosto de cada pessoa que entra pela porta. É trabalho. E trabalho tem dono. 3 semanas depois do episódio, minha sogra me mandou uma mensagem. Era curta, cuidadosa. O tipo de mensagem em que você percebe que a pessoa escreveu e apagou várias versões antes de enviar a que ficou. Dizia que ela sabia que tinha errado, que a intenção nunca foi me desrespeitar, que ela só estava pensando no irmão e não havia pensado direito sobre como agir e que esperava que, com o tempo, a gente conseguisse encontrar um caminho de volta para uma boa relação. Não era um pedido de desculpas completo. Era o máximo que ela conseguia fazer sem abrir mão do orgulho inteiro. Mas era real, no sentido de que ela havia parado, havia pensado e havia enviado. Isso não é pouca coisa para quem nunca recuou de nada. Respondi com cuidado, disse que eu entendia, que também esperava isso, que o tempo resolve o que as palavras ainda não alcançam. Não fingi que estava tudo resolvido. Não estava. Esse tipo de coisa não se cura com uma mensagem de texto, cura com o tempo e com a consistência de que o que mudou vai continuar mudado, mas alguma coisa havia se mexido, e movimento real é diferente de gesto.
O que eu aprendi com tudo isso é uma coisa que eu já sabia, mas que só entendi de verdade quando precisei defender na prática. Ceder por medo de conflito não é generosidade, é autopreservação com custo disfarçado. Quando você abre mão repetidamente não porque quer, mas porque o custo de não abrir mão parece alto demais, você não está sendo boa, está sendo gerenciada. E há uma diferença fundamental entre as duas coisas, porque na segunda você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha de verdade. Eu tinha carregado esse peso por tempo demais. Não porque minha sogra fosse uma pessoa essencialmente má, não porque meu marido fosse um vilão, mas porque havia um sistema de expectativas que foi sendo montado ao redor da minha disponibilidade. E enquanto eu estava disponível, ninguém precisava olhar para o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível da maneira que o sistema esperava que todo mundo teve que olhar para o que estava ali e decidir o que fazer com o que viu. Meu marido decidiu olhar. Isso foi o que eu não esperava e foi o que importou mais. Numa manhã de sábado, fui à boutique sozinha. Levei o café numa garrafa térmica, o que faço quando sei que vou ficar um tempo organizando estoque e não quero parar no meio. Abri a porta com a chave nova, que tem um peso ligeiramente diferente da antiga, suficiente para eu perceber toda vez que entro. Entrei, liguei as luzes e fiquei um momento parada na entrada olhando para o espaço. 12 metros quadrados que eu pintei, organizei, decorei, aprendi a administrar, clientes que eu conquistei uma a uma ao longo de 8 anos, fornecedoras que eu escolhi depois de testar várias. Um sistema de caixa que eu mesma configurei porque não queria depender de ninguém para entender os próprios números. Um negócio que era meu antes de ser esposa, antes de ser mãe de novo, antes de qualquer papel que a vida foi acrescentando depois. Havia uma diferença, que eu estava só aprendendo a nomear com precisão, entre ter alguma coisa e ser dona de alguma coisa. Você pode ter muita coisa sem nunca ser dona de nada, se você aceita que as decisões sobre o que é seu podem ser tomadas por outras pessoas enquanto você está ocupada sendo agradável. Ser dona não é um título no papel, é uma prática. É a disposição de dizer não quando o não é necessário, de traçar a linha mesmo quando traçar a linha tem custo, de não confundir generosidade com ausência de limite. Eu tinha aprendido isso mais tarde do que deveria, mas tinha aprendido. Naquele mesmo final de semana, minha filha me perguntou se a gente ia visitar a avó em breve. Eu disse que sim, em algum momento. Ela perguntou se eu estava de bem com a avó. Eu disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou isso com a tranquilidade de quem não precisa entender o mapa inteiro para confiar que o caminho existe. Crianças têm essa sabedoria às vezes, a de confiar sem precisar de todos os detalhes. Naquela noite, meu marido e eu ficamos na varanda depois que ela dormiu. Ele tinha aberto uma cerveja que ficou mais na garrafa do que na boca. A noite estava quente, o tipo de noite aberta que setembro tem antes de o calor endurecer de vez. "Você está bem?" ele disse. "Estou", eu disse. E era verdade dessa vez, não o estou bem de quando a gente diz para encerrar o assunto, mas o de quando é de fato o que está acontecendo. "Eu fico pensando", ele disse, "como eu deveria ter percebido antes que esse padrão ia chegar até o seu negócio." Não era questão de perceber, era questão de perguntar. Você nunca perguntou por que as coisas sempre se resolviam de alguma forma. Porque você resolvia. Sim. E enquanto eu resolvia, ninguém precisava perguntar como as coisas estavam sendo resolvidas. Ele ficou em silêncio por um tempo. Lá no fundo do quarteirão, alguém tinha um rádio ligado com uma música que chegava até nós em fragmentos, baixo o suficiente para ser atmosfera, alto o suficiente para lembrar que existia. "O que sua mãe vai fazer agora?" eu perguntei. "Vai ficar ressentida por um tempo. A sua cunhada vai continuar achando que você exagerou. O irmão provavelmente não entende a extensão do que aconteceu porque ninguém vai contar a versão inteira para ele. Isso é problema deles." "É." E eu disse para ela que qualquer conversa futura sobre qualquer coisa relacionada ao seu negócio precisa ser com você, não comigo, não por recado, não por suposição, com você diretamente. Respirei fundo. "Obrigada. Não precisa agradecer", ele disse. Era o que devia ter sido dito antes. Ficamos em silêncio. Lá embaixo, um carro passou devagar, os faróis varrendo a parede do prédio em frente por um segundo e sumindo.
A cidade ainda estava acordada, mas já estava mais quieta, naquele ritmo específico que a noite tem quando está se preparando para virar madrugada. Nas semanas seguintes, a boutique voltou ao ritmo normal. O contrato com a fornecedora foi renovado. Fechei um pedido novo com uma fornecedora de acessórios que eu estava avaliando há meses e que eu finalmente decidi testar. Uma das clientes antigas indicou a filha, que veio, gostou e prometeu voltar antes do aniversário dela em novembro. Um negócio pequeno é feito de coisas assim, de indicações, de retornos, de peças que ficam separadas mentalmente para as pessoas certas antes de elas chegarem. É feito de presença constante, de confiança construída ao longo do tempo, de decisões que parecem pequenas e que somadas são a coisa inteira. Nenhuma dessas coisas pode ser transferida por cópia de chave. Nenhuma delas pertence a quem chega de fora achando que boa intenção é o mesmo que autorização. Minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar, e tudo bem. Algumas relações, quando mudam, mudam para uma configuração diferente, não voltam à original. O que importa não é voltar, é que o que existe agora seja mais honesto do que o que existia antes, que as bordas estejam claras, que ninguém precise fingir que não viu o que viu para manter uma paz que nunca foi paz de verdade. Tenho 40 anos. Aprendi que nenhum negócio, nenhum bem, nenhuma conquista fica segura enquanto você aceita, mesmo que silenciosamente, que outras pessoas têm algum direito implícito sobre ela. Que manter o que é seu não é frieza, não é soberba, não é falta de generosidade. É o reconhecimento de que você existe como sujeito da sua própria história, não como recurso disponível na história de todo mundo. A fechadura nova da boutique tem uma chave só. Ela fica na minha bolsa. É assim que deve ser.